participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola e foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Atenção para este anúncio. A Casas Bahia garante já os preços baixos que você espera da Black Friday. Isso mesmo, é preço de Black Friday antecipado para você aproveitar. Se você está pensando num celular novo, aqui vai fazer o melhor negócio no smartphone J7 Metal, tela de 5.5. Você leva por apenas R$ 699. Isso mesmo, J7 Metal, tela de 5.5, só R$ 699. É preço que vale por um só dia. Corra e aproveite. Casas Bahia, a casa da Black Friday. Educadora! Na Autoescola Êxodos, você tira sua carta completa de carro e moto por apenas R$2.000. A Êxodos divide em 5 vezes no cartão sem juros ou em 4 vezes sem juros no cheque sem consulta. Faça a licença ou a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes. Se o seu veículo foi apreendido, a Êxodos faz a liberação no Detran. Autoescola e Despachante Êxodos, Avenida Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação Êxodos é a solução. Primeira Romaria e Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rocio, padroeira dos paranaenses. De 11 a 19 de novembro. Dias 11 e 12, quermesse com barracas típicas a partir das 7h30 da noite. Dia 15, bênção às famílias paranaenses às 7h30 da noite. Dia 18, bingão. Dia 19, às 11 da manhã, Romaria saindo do Limeirão até a Paróquia Santa Isabel, no Parque Hipólito, com bênção aos cavaleiros, almoço típico paranaense e show com a banda Parada Sertaneja. Não perca! Primeira Romaria e Festa em Louvor a Nossa Senhora do Rocio, padroeira dos paranaenses. Educadora! Gente, meu marido Daniel, o Poupa está aqui de casa. Ele diz pra passar só quando tem muita roupa acumulada. Só usa lâmpadas econômicas e evita qualquer desperdício. Pare com isso, mamãe. Você também. Poupa está é você. Agarre essas dicas e fique de olho nas bandeiras tarifárias da conta de luz. Quando economiza junto, a gente economiza mais. Família inteligente, consumo consciente. E aí, quem é o Poupa Está da sua casa? Saiba mais no poupestar.com.br, uma campanha da ANEEL e da Abrad. Mais que rádio, Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. 11 horas e 59 minutos, 11h59. Outro dia eu estava vendo um cara falando sobre o presidente da República dos Estados Unidos, um filme aí nesses filmes americanos, né? O cara falando do presidente, assim, até de uma maneira irônica, né? Dizendo assim, a gente vê aquela foto do cara quando ele vence a disputa para ser presidente da República, né? O cara bacanão, bonitão, assim, e depois de 4 anos o cara todo acabado, cabelo branco, né? Eu fazendo esse colóquio aqui, eu tô igual o presidente da República dos Estados Unidos. Cada vez cabelo branco, mais, acabadão. Eu não aguento, gente. Tem hora que eu não aguento. Hoje, por exemplo, meu Deus, o que a gente não faz para honrar, né, o nosso nome como profissional do rádio, né? Bom dia ainda, Caio Bortolão. Boa tarde, já meio-dia lá. Boa tarde. Você tá com a bandeira do Corinthians? Ver
É um presente que eu ganhei e nós ganhamos juntos. A mesma pessoa que me deu essa bandeira do Corinthians, deixa eu tentar abri-la aqui, ela é muito grande, né? Tem o distintivo do Corinthians atrás. Te deu também, à época, salvo engano, uma bandeira do Santos. É. Foi um presente de ouvinte ou de uma ouvinte. Me perdoem qualquer lapso hoje, porque eu ainda tô... Eu realmente tenho... Quase num estado de Eu realmente choque. tenho uma bandeira do Santos, né? Mais ou menos. Que você ganhou na mesma época que eu ganhei essa bandeira. Eu não sei se foi a Maria Nercília Michelotto. Graças a Deus nós recebemos, vez por outra, além do carinho, da atenção, do respeito, do amor dos nossos ouvintes, seguidores, fãs, também presentes, né? De vez em quando vem um pão caseiro, um bolo, um suco. A Maria Nercília me dá garrafas de vinho. E eu ganhei, semana passada ganhamos chaveiros do Corinthians e do Santos, do ouvinte Paulo, não é? Paulo Padilha. Paulo Padilha, e eu ganhei essa... Paulo Padilha que ganhou os ingressos para o jogo da Inter e saiu de lá feliz da vida com o resultado, né? Ivan, eu tô muito emocionado e eu queria pedir licença a você para colocar esse gorro aqui na cabeça. Eu vou tentar colocá-lo da maneira mais correta. Você sabe, Ivan, que esse gorro pra mim tem uma história e agora eu vou fazer uma espécie de talvez desabafo, porque as coisas na vida que têm valor, em geral, não tem preço. Eu há muitos anos, eu sou corintiano, há muitos anos vou a estádio de futebol. Vi muitas derrotas do Corinthians no Pacaembu, no Itaquerão, né? Que chamam de Fielzão, chamam de Arena Corinthians, que chamam de estádio da Odebrecht, estádio do Lula. Eu já passei muita raiva com o Corinthians, eu já me decepcionei muito com o Corinthians. Eu já vi derrotas inexplicáveis, já acompanhei derrotas inaceitáveis, aquelas que o nosso time do coração às vezes sofre. Mas eu tinha comprado uma vez no Pacaembu um gorrinho vagabundo. Quem me segue nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram principalmente, que é a rede social de fotos, deve ter me visto com um gorrinho, esse gorrinho vagabundo, que eu devo ter pago à época, exagerando, Ivan, uns R$5. Então, se me venderam esse gorrinho por R$5, você pode imaginar que ele deve ter custado, para ser feito, quanto? R$1? R$2? E eu guardei esse gorrinho até agosto do ano passado, quando morreu minha avó. E minha avó Cida, de quem eu já falei tantas vezes aqui, era palmeirense e virou corintiana em função dos netos. O que mostra o que é o amor de uma avó, que chamam de mãe com açúcar, e do que é capaz uma avó em função dos seus netos, um avô em função dos seus netos, um pai, uma mãe em função de seus filhos. E talvez um irmão em função de um outro irmão. E minha avó, nascida palmeirense, tornou-se corintiana em função de 3 netos. O Bruno, meu irmão, não gosta de futebol. Perguntaram pro Bruno agora: você torce pro Corinthians? Ele respondeu: eu torço pro Corinthians para ver o Caio feliz, porque eu não gosto de futebol. Meu irmão gosta de outras coisas. Como meu pai não gostava, meu avô Vitório, você começou o programa de hoje falando da Voz do Povo, que é de 1951, que você apresenta com muito orgulho, e eu completo, muito orgulho, muita seriedade, muita responsabilidade, muita competência, muito talento. E você cuida como se fosse um filho seu, de um filho que talvez seja do meu avô Vitório, e que nasceu em 1951.
Mas meu avô Vitório não gostava de futebol, meu pai não gostava de futebol, minha mãe não gostava de futebol, meu irmão não gosta de futebol, minha irmã não gosta de futebol, só eu em casa que gosto de futebol. Não sei porquê. E não sei porquê, não me lembro, porque virei corintiano. Mas eu sei que a minha avó, essa gostava de futebol, porque meu avô Orlando, eu sou Bortolã, mas eu sou Arcaro, pai da minha mãe, era diretor do Leão e me levava, criança, para assistir jogo de futebol do Leão. E ele, muito jovem, era torcedor de xingar no alambrado, leonino fanático, mas um homem mais fechado que minha avó. Como os homens de antigamente eram, parece que eles impunham mais respeito, um homem um pouco mais seco. Tanto é que a gente não sabe ao certo se meu avô Orlando era palmeirense ou se era São Paulino. Mas a minha avó Cida era palmeirense. E em função dos netos, eu e meus primos Fábio e Murilo, que são Kio, mas que são Arcaro como eu, minha avó se transformou numa corintiana talvez mais fanática do que nós três. E no ano passado, quando morreu minha avó, a gente guarda algumas coisas para si que são simbológicas, só simbológicas. Eles dois me pediram para que, antes de fechar o caixão, antes de enterrar minha avó, que a gente tentasse colocar alguma lembrança do Corinthians dentro do caixão dela. E a lembrança que eu coloquei, que nós colocamos, iniciativa dos três, foi o meu gorrinho. E a vida me deu e me dá tantas oportunidades de ter materialmente coisas que valem muito mais do que aquele gorrinho vagabundo e fedido, porque é o gorrinho que você põe na cabeça e sua, e você põe de novo na cabeça e sua de novo, né? E materialmente, graças a Deus e ao trabalho, eu pude comprar coisas mais caras do que aquele gorrinho de R$5. Mas aquilo tinha um valor para mim sentimental. Que vocês não podem imaginar. Olha aqui, ô Caio, seu Caio Bortolano. Deixa eu falar uma coisa aqui. Então, aquele gorrinho, essa é a minha história. Tá. Que essa é a minha história com o meu time de futebol. Como os São Paulinos, tem as histórias deles com o São Paulo, os palmeirenses têm as histórias deles com o Palmeiras, os santistas têm as histórias deles com o Santos, os flamenguistas com o Flamengo, os leoninos com o Leão, eu também sou leonino, os galistas com o Galo e por aí vai. Ontem, Ivan, eu fui misturado à minha torcida dentro de um vagão de trem. Isso não é meritório, porque o paulista, o paulistano, o cearense, o paraíba, o piauiense, que moram em São Paulo, fazem isso todos os dias, vão espremidos dentro dessas latas, né, de sardinhas que são os trens, ônibus e metrôs em São Paulo. E eu misturado à minha gente corintiana ontem, eu tinha certeza que o Corinthians ia ser campeão, como todo corintiano tinha. Eu fui quieto o trajeto todo, da Praça da Sé em São Paulo até Itaquera. E quando eu cheguei ao estádio, eu só queria comprar o novo gorro. E comprei esse aqui. Diferente daquele gorro que foi enterrado junto com a minha avó. Porque é esse gorro aí que tá aparecendo. Quem tá nos vendo no Facebook, no YouTube. Esse gorro que tá aparecendo. Exatamente esse gorrinho. Porque eu queria ter a sensação, ainda que nada me comprove que isso seja fato, que seja verdade, e eu acredito nas coisas, eu acredito no etéreo, né? Eu acredito nas coisas do céu,
apesar de ser um ignorante sobre religião e sobre a Bíblia, enfim, eu queria ter a certeza que eu estaria com um gorro não igual àquele, e que lá do céu a minha avó, do Murilo, do Fábio, estivesse usando o gorrinho que eu dei para ela levar com ela. Esse aí que aparece agora. Então, Ivan, essa é a minha história do Campeonato Brasileiro desse ano. Brincadeiras à parte, provocações à parte. Provocações à parte. Essa é a minha história de um corintiano com relação ao heptacampeonato do Corinthians. O que eu queria dizer aqui é o seguinte: você Caio Bortolã, você já deu aqui nesse microfone, nesse mesmo microfone, você já deu aqui inúmeras mostras de quanto você é um filho extremado, um neto extremado, enfim, o valor que você dá à família, isso é muito bonito, isso realmente, como você disse, não tem preço, ainda mais hoje, né, nos tempos que nós estamos vivendo no Brasil, em que respeito pelos pais está se acabando, aliás, já faz tempo, né? Respeito pelos pais já não existe mais, respeito pelos filhos também não. Então essa demonstração de amor, de carinho que você tem para com a sua família, para com os integrantes da sua família, é uma coisa muito bonita, é uma coisa louvável. Você faz muito bem de externar isso, de mostrar isso aqui da maneira como você demonstra, e você derramar lágrimas aqui ao lembrar da sua avó, do carinho. Olha que a avó que largou o Palmeiras para torcer para o Corinthians por causa dos netos. Então essa coisa da família é muito forte em vocês todos, né? É bonito isso, você está derramando lágrimas, mas eu quero dizer aqui para o nosso amigo ouvinte que ele está derramando lágrimas pela avó dele, não é pelo Corinthians, né? Não vem com essa, não vem com essa sua emoção. Pode ser. É muito bonita. Mas é pela sua família, é pela sua avó, não é pelo Corinthians. Não. Pode ser. Não vem aqui com essa coisa. Vai, Caio Bortolã. Não, vai. Eu passo o tempo. Quem convive comigo pessoalmente, você sabe que eu, no meu convívio pessoal, não sou de pegar no pé de ninguém por conta de time de futebol. Você chorando pelo Corinthians, você fica ridículo, Caio Bortolã. Você chorando pela sua avó, pelas lembranças, pelo carinho que você tem com a sua avó, tudo bem, é uma coisa maravilhosa. Agora, você não está chorando pelo Corinthians. Eu pego no pé dos torcedores dos outros times, né, sobretudo do Palmeiras, nas redes sociais e no microfone, porque faz parte do show. Mas no dia a dia, eu realmente não sou de pegar no pé, como é o Robson Cabrini, por exemplo, né? Como são outros torcedores. Eu realmente não sou de pegar no pé. E você lembra do Lourenço de Aféria, o cronista da cidade? Meu Deus do céu, eu era fã. Eu não conseguia, eu não tinha. Se eu não lesse a coluna do Lourenço de Aféria, no antigo Diário Popular de São Paulo, né? Não era meu dia. Eu tive a oportunidade de entrevistar, muito jovem, né? O Lourenço de Aféria já era um pouco bem mais velho. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. E hoje, honestamente, eu não quero discutir futebol com ninguém. Lógico, como corintiano eu estou muito contente. Mas eu quero passar ao largo, né? Eu quero passar muito longe das provocações que são do futebol, são da essência do futebol, para dizer que eu tinha essa história para contar, né? Eu gostaria de contar essa história porque, de fato, foi isso que aconteceu. Eu queria achar um gorrinho, porque eu tenho certeza, do alto da minha ignorância, mais do alto da minha fé, que assistimos, minha avó e eu e meus primos, de gorro na cabeça, gorro do Corinthians na cabeça, é o jogo do Corinthians. E falando do aspecto técnico, Ivan,
para nós corintianos, e eu tenho certeza que eu falo pelos corintianos, 2017 vai ficar marcado como o ano do improvável, como o ano do impossível. Quando o ano começa, tudo se desenhava para que ganhassem tudo esse ano. Primeiro o Palmeiras, depois o Flamengo e talvez o Atlético Mineiro. Quantas foram as vezes que eu não disse aqui que o Corinthians tecnicamente era muito fraco? Então o ano começa e o Corinthians ganhou a copinha. E aí pro corintiano, puxa vida, ganhamos a copinha. Pelo menos a copinha. Não vale muita coisa, mas é a copinha. Depois veio a Florida Cup. E o Corinthians perdeu pro São Paulo nos pênaltis a Florida Cup. E o São Paulino tirou sarro de nós corintianos, porque o São Paulo ganhou a Florida Cup. E foi o primeiro torneio do Rogério Ceni como técnico. E olha como a vida é, como os processos são dinâmicos. O Rogério Ceni termina o ano saído do São Paulo e técnico do Fortaleza. E o São Paulo teve um ano terrível, né, na sua história absolutamente gloriosa. O maior ganhador de títulos do futebol brasileiro, tricampeão da Libertadores, tricampeão mundial. E até ontem, o maior ganhador de títulos brasileiros, com 6 títulos brasileiros. Depois vem o Paulista, Ivan. Eu sempre digo aqui, Paulistinha não vale nada. Eu achava que o Corinthians não passava da ponte, Ivan. Na minha cabeça, de quem analisa com certa frieza, sem paixão o futebol, ia dar Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e Corinthians. Eu acreditava no Corinthians como a quarta, talvez a quinta força do Campeonato Paulista. Aí o Corinthians perdeu a Copa do Brasil, mas se você se recorda, o Corinthians quase foi eliminado da Copa do Brasil. Primeiro pela Caldense e depois pelo Brusque. Você se lembra disso? Não. O Corinthians quase foi eliminado pelo Brusque na cobrança dos pênaltis na Copa do Brasil. Depois o Corinthians foi eliminado na Sul-Americana. Aí o Corinthians entra no Brasileiro e a nossa expectativa de corintianos, até do mais otimista, era que o Corinthians brigasse para não cair. E o Corinthians faz o que fez no primeiro turno, cai no segundo turno, mas o Corinthians já tem hoje a terceira melhor campanha do segundo turno. E é campeão com 3 rodadas de antecedência. Então, é isso. Eu estou muito feliz, fui ao estádio ontem, estou completamente sem voz. Vou tirar o gorro agora, pronto. O cabelo tá todo desarrumado, né? Vou tentar arrumar o cabelo para continuar aqui um pouco mais asseado. Fui ao estádio ontem, sofri com o gol do Fluminense, sofri com todo o primeiro tempo, gritei muito com o segundo tempo e estou muito feliz. Estou muito feliz, como toda a nação corintiana, por essa conquista que, polêmicas à parte, não pode ser contestada, não é, Ivan? Ah, mas tem erro de arbitragem. Teve 3 ou 4 erros de arbitragem que favoreceram o Corinthians, da mesma forma que teve 3 ou 4 erros de arbitragem que prejudicaram o Corinthians. E, chutão, tostão, paulistinha, caneta, carrinho, cartão amarelo, cartão vermelho, cera, encontrão, erro de arbitragem, tem em todos os jogos de futebol, até nos jogos de futebol amador. O Corinthians termina como o time que mais venceu, o que menos perdeu, o que mais fez pontos, melhor mandante, melhor visitante, terceiro melhor ataque, melhor defesa, por enquanto artilheiro do campeonato. Então é isso. Você tem razão, estou feliz pela minha avó, mas estou muito feliz pelo Corinthians também. Você sabe que a gente recebeu aqui várias manifestações aqui no WhatsApp da educadora, 992225124, gente tirando uma, né, fazendo uma zoação, que é natural dessa época, nesses momentos é natural que alguém faça uma zoação. Por exemplo, teve aqui que eu achei legal, uma que falou assim, olha, fala pro Caio aproveitar bem, curtir bastante, porque o ano que vem vai ter árbitro de vídeo. Então vai acabar com Eu li muito sobre isso. O ano que vem vai ter árbitro de vídeo. Eu sou entusiasta do árbitro de vídeo, acho que tem que ter mesmo. Então, mas teve gente como, por exemplo, o Matheus do Centro. Olha que bacana. O Matheus é São Paulino, se eu não estiver enganado. O Matheus é palmeirense. Ele é palmeirense? Ele é palmeirense.
Ele falou assim que ele confessa que ele se emocionou com a história da sua avó e por conta disso, ao invés da provocação, te mando apenas uma coisa. Parabéns pelo heptacampeonato. Vocês mereceram. Um grande abraço. Matheus. O Matheus do Centro Palmeirense está parabenizando o corintiano. Acho que o Matheus é São Paulino, não é? Não, ele está dizendo aqui que ele é palmeirense. Ele está dizendo aqui, ele. Boa tarde, Caio Ivan. Apesar de palmeirense, né? Tá dizendo aqui o Matheus. Então, porque o palmeirense, certamente tem histórias como essa que eu contei, né? Essa foi a minha história de corintiano. Por isso que eu lembrei Lourenço de Aféria, o cronista da cidade. Porque o São Paulino também tem histórias como a que eu tenho, o palmeirense também tem, o santista também tem. O Wilson Bardini também, palmeirense, te cumprimenta. Um abraço aí. Mas é isso, né? O futebol é isso. O cara que torce pro Palmeiras, o cara que torce pro Santos, o cara que torce pro São Paulo, já experimentou esses momentos que o Caio está experimentando agora. E o palmeirense, o São Paulino, o santista, o torcedor da Portuguesa, dos grandes clubes do país, enfim, eles sabem que esse momento é o momento mais gostoso, mais saboroso do futebol, né? Por isso que a gente torce, né? Para um time, né? Para ver o seu time campeão, né? Esse é o grande momento, é o momento de curtir, é o momento de emoção. E parabéns, então. Parabéns. Tem aqui o Anderson, mandar um abraço a um outro palmeirense, Renato Salibigulo. Obrigado ao doutor Renato. Eu marquei uma consulta com ele hoje, faltei. Vou marcar uma nova consulta na semana que vem. O Anderson Nascimento, que é aquele seu amigo comunista, Ivan, tá dizendo que o campeonato foi comprado. O Corinthians não paga nem os salários dos próprios jogadores. Como é que o Corinthians teria comprado o campeonato? E pago com que dinheiro, né? O time do Lula, que não é presidente faz 8 anos, né? O time do Lula que caiu quando o Lula era presidente. O time do Corinthians que ganhou um campeonato sem ter o patrocínio da Caixa, ganhou um campeonato sem ter o PT na presidência. Então, essa é coisa do futebol, né? Vai ter sempre, né? Como tem aquela história que a Copa de 98 foi vendida, o Brasil vendeu a Copa de 98 para ganhar depois em 2002. Você lembra dessa história, né? Que circulou pela internet, o Brasil vendeu para ganhar a Copa de 2002 no Japão. Muito bem, mas que foi delícias à parte, viu? E já querendo ser o chato o desmancha prazeres, mas foi um campeonato de baixo nível técnico, sem dúvida. Foi um campeonato de baixíssimo nível técnico. O Corinthians deu mole pra caramba. Se Santos, Grêmio e Palmeiras tivessem um pouco mais de gana, não abrissem mão do campeonato em algum momento, cada um por seus motivos, o Grêmio pela Libertadores, o Santos também estava na Libertadores, mas enfim, o próprio Palmeiras, mas enfim, se eles não dessem, o Corinthians deu mole, poderia ter perdido o título, ia ficar e aí isso que esse momento que nós estamos vivendo aqui seria o fim da história. Seria o fim da história. Seria o fim da história corintiana. Impressionante em cima dos corintianos se o Corinthians tivesse perdido esse campeonato, porque estava ganho já desde o primeiro turno, né? O Corinthians deu mole pra caramba, os outros times não se aproveitaram. O Corinthians, se o Corinthians perde esse campeonato, seria o fim da história corintiana. O Corinthians não conseguiria se reerguer se perdesse o campeonato, principalmente para o Palmeiras, né? Ainda que não fosse o Palmeiras, se o Corinthians perdesse esse campeonato, seria o maior vexame da história do Corinthians, e acho que seria a decretação de uma espécie de fim simbólico do Corinthians. O Corinthians não se levantaria mais depois desse campeonato. Seria o 7-1, né, da história do Corinthians. Muito pior do que perder para o Tolima, muito pior do que ser rebaixado para a Série B. Esse ano no Brasil, Ivan, o Grêmio de fato não quis nada com o Campeonato Brasileiro, né? Tanto é que o Grêmio tá na final da Libertadores. Ontem o São Paulo perdeu pro Grêmio. O São Paulo foi uma surpresa negativa, ninguém esperava que o São Paulo fosse brigar lá embaixo. Aí você pega os times que não deram liga, né? O Atlético Mineiro não deu liga. Não. O Flamengo não deu liga. E, sobretudo, o Palmeiras não deu liga, né? O Atlético Mineiro começou, ao contrário do Corinthians, né? O Atlético Mineiro começou o campeonato dando sinal de que ia cair. Né? Se pega o começo do campeonato, o primeiro turno, a situação do Atlético Mineiro, você olhava e não, esse time vai cair, esse time vai cair, não reagia, apanhava de todo mundo e não reagia. E o Santos, por outro lado, deve ter alguma coisa naquele ambiente, né? Tem.
Porque o Santos, efetivamente o Santos dá a impressão de que não quis brigar. Não. Né? O Grêmio claramente não quis brigar porque priorizou a Libertadores. Mas o Santos dá a impressão que não quis brigar, né? O Santos que perdeu segunda-feira para Chapecoense, o Santos que perdeu pontos em casa para times da zona do rebaixamento. Eu acredito muito em vestiário de futebol. Acredito muito. Vestiário de futebol para mim é fundamental. O técnico às vezes pode não conhecer muito bem. Por exemplo, um caso era o Lula. Não o ex-presidente, o ex-técnico do Santos Futebol Clube, o Lula, dizem que não conhecia muito de futebol, não. Né? Era um mero distribuidor de camisetas para o time do Santos, na época do grande Santos Futebol Clube. Né? Não conhecia muito. Mas, em compensação, era um cara que dentro do vestiário tinha... Assim como o Pepe. Tinha né? a turma na mão. Assim como o Pepe. Né? Dizem que o Pepe... de bola... Pepe era muito também apesar de... Muito de vestiário. Taticamente, não saber muita coisa, era um grande líder, né? O Filipão, falam isso do Filipão, né? Isso. Que formou a família Filipão na Copa de 2002. E para mim, o Levir perdeu o vestiário. O Levir Coupe foi o grande problema do Santos Futebol Clube, foi o Levir Coupe. E olha, o Levir Coupe que é um cara que eu admiro, tenho um apreço muito grande por ele como pessoa. É um cara de um grande nível intelectual, um cara de grande cultura, gente boa praça pra caramba. Mas aquela história dele chegar lá no vestiário e falar assim: olha aqui, esse negócio de fazer culto evangélico aqui dentro acabou, hein? Isso aí, pra mim, decretou o fim do vestiário do Santos. Não, você tem tanta razão quando você fala do aspecto técnico do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro como um todo, que o Corinthians acertou em algumas contratações porque ninguém queria o Jô. O Jô estava parado. O Palmeiras não quis o Gabriel, o volante. O Corinthians acertou efetivamente com o Cleison, esse atacante Cleison, que é bom de bola. Mas o Corinthians foi campeão brasileiro, repito, com o Rodriguinho e Romero. E quem vai ao estádio, eu vou muitas vezes ao estádio, e ver o Rodriguinho jogando de perto e ver o Romero jogando de perto, é um negócio aterrorizante. É um negócio aterrorizante. Esse Corinthians de 2017, Ivan, lembra o Corinthians de 1990. Que também era um time limitadíssimo. Tinha o Neto. Quando foi campeão brasileiro a primeira vez. Tinha o Neto. Além do Neto, mais ninguém. E foi campeão brasileiro. Aquele time campeão brasileiro do Corinthians em 90 tinha Guiné e Jacenir. Tinha Márcio no meio de campo. Tinha Fabinho e Tupanzinho. Coincidentemente, o Tupanzinho, talvez o amuleto daquele time do Corinthians, como o Ângelo Romero hoje é o amuleto do atual time do Corinthians. Mas o time do Corinthians de hoje não tem uma expressão como o Neto naquela época. Né? E foi campeão brasileiro também em 90. O primeiro título brasileiro do Corinthians. E tem quem vá bater na tecla, mas o Corinthians não fez nada nos anos 60 e 70. De fato, fez pouca coisa mesmo nos anos 60 e 70, mas ao torcedor isso não interessa, né? A gente dá valor para a história, é evidente que tem que dar valor para a história, mas a gente quer saber do hoje e do amanhã. O ser humano é assim. A história tem valor, tem relevância, não tem a dúvida que tem valor, que tem relevância. Só que a gente quer saber do hoje e do amanhã. E o Corinthians de 1990 até 2017 foi campeão em 27 anos, 22 vezes. Se você considerar o brasileiro da Série B, foi campeão 23 vezes. E foi a quase 30 finais de campeonato. Isso é impressionante. É impressionante. É o campeão do século XXI, estou me referindo ao hoje. É o único tetracampeão brasileiro dos pontos corridos. É o grande campeão brasileiro dos pontos corridos. É o time que mais tem títulos brasileiros. Mas o Palmeiras tem Robertão e Taça de Prata. Que eram campeonatos que, você se lembra disso, Ivan? Não tinham times de todos os estados e quando tinham, o Palmeiras foi campeão ou da Taça de Prata ou do Robertão jogando 6 partidas. Então jogou uma Copa de 6 partidas. Não é um campeonato brasileiro de 38 jogos. Mas é preciso também dizer o seguinte, nesta época o futebol brasileiro se concentrava em 2 grandes centros,
que era São Paulo e Rio de Janeiro. Tá bem, então você considere, por exemplo, o Cruzeiro. Considere Santos e Palmeiras campeões do Robertão, da Taça de Prata, mas não campeões brasileiros, porque hoje, campeões brasileiros são aqueles a partir de 1970. Mas naquela época esses títulos eram considerados assim, de nível nacional, porque os grandes centros eram o centro de São Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo. Minas Gerais, hoje você tem como um grande centro do futebol brasileiro Minas Gerais, Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Cruzeiro foi ser ganhador quando? A partir dos anos 60. Até 60 o Cruzeiro não ganhou nada. Era o Palestra Itália, aliás, lá como é o Palmeiras. Como é o Palmeiras aqui, lá em Minas Gerais. E o Cruzeiro não ganhava nada. O Cruzeiro começou a ganhar agora, a partir de 60 para cá. Porque os campeonatos regionais tinham muito maior relevância, Ivan. Quando a Inter ganhou o Campeonato Paulista de 1986... O Campeonato Gaúcho, ninguém tomava conhecimento. O que valia era o Campeonato Paulista. Quando o Leão foi campeão paulista em 86, o que valia era o Campeonato Paulista. Sim. Tanto é que os times passavam 7, 8 meses jogando o Campeonato Paulista e depois iam jogar por 3 meses o Campeonato Brasileiro. Quem não viveu a história... Eu vivi a história, você viveu a história. Quem não viveu essa história, procure saber. Vai pesquisar. Vai pesquisar. Aliás, Ivan, vou dizer outra coisa. Os times brasileiros nem importância para a Libertadores davam. Não davam importância para a Libertadores. O Santos ia excursionar para a Europa, para o mundo inteiro, e largava a Libertadores aí, não tomava conhecimento. O Santos teve o melhor time de futebol do mundo de todos os tempos. O Santos Futebol Clube, eu acabei de dizer, meu pai não gostava de futebol, e meu pai sabia falar a linha do Santos. Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Santos teve o melhor time de futebol da história do futebol no mundo. O Santos teria ganho. Provavelmente 7 ou 8 ou 10 Libertadores com aquele time. Ganhou 2, exatamente pelo que o Ivan acabou de falar. Porque os times brasileiros, à época, davam valor pro Paulista, ou pro Carioca, ou pro Regional. E não davam valor pra Libertadores. De jeito nenhum, ia excursionar. O Santos ia excursionar e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Ô Caio, eu acho que o grande... Para você entender, para o pessoal de hoje entender o que mudou o futebol dessa época que nós estamos falando, de década de 60 para cá, como o futebol é outro mundo completamente diferente. Hoje, meu amigo, o que acontece com um jogador que consegue fazer 100 jogos por um time? Dão camisa especial, 100 jogos, placa, fazem homenagem, chamam uma banda de música, tapete vermelho, dão placa pro cara, 100 jogos. Meu, um time hoje, como o Corinthians, como o Santos, como o Palmeiras, jogam 70, quase 80 jogos por ano. O Flamengo esse ano vai jogar mais de 80 jogos. Por ano! E um cara, quando consegue fazer 100 jogos por um time hoje, ganha homenagem, placa de tudo mais. Olha que coisa louca. O cara não fica... Um cara que fica 100 jogos num time, quer dizer que fica 1 ano num time, tem que ser homenageado, porque hoje não se para... Exatamente. O futebol virou completamente... Não dá para comparar. Futebol daquela época... Por isso que essas coisas de eu ficar discutindo hoje isso, se é título nacional, eu acho que uma bobagem isso. Até legal, tudo bem, mas vale a pena e tal, é interessante pela discussão, mas é uma bobagem. Aquele futebol lá era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Não tem comparativo. E deu-se muito mais valor, né? Vamos falar de São Paulo. Aos regionais durante os anos 60 e 70, o Santos foi campeão da Libertadores e campeão mundial 2 vezes, mas a Copa Libertadores ela só toma a proporção que tomou para os times brasileiros. Ela só passa a ter a importância que tem, porque nesse meio de tempo o Cruzeiro ganhou também, salvo engano. A Libertadores não ganhou? Depois do Santos, o primeiro brasileiro a ganhar a Libertadores foi o Cruzeiro, não é isso? Eu não sei quantos títulos da Libertadores tem o Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro tem 2 títulos de Libertadores. Daí o Flamengo ganha no começo dos anos 80 a Libertadores e o Mundial. O Grêmio ganha a Libertadores e o Mundial. Mas a Libertadores vira a Libertadores, a obsessão... principalmente de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, a partir do momento que o São Paulo ganha o bi da Libertadores e que o São Paulo ganha o bi mundial. A partir desse momento que os olhos se voltam à Libertadores da América. Então o Grêmio já era campeão da Libertadores e Mundial, Flamengo, Santos, o Cruzeiro campeão da Libertadores e pouco se dava de atenção à Taça Libertadores da América.
Aí o São Paulo, aquele multicampeão São Paulo do Tele Santana, ganha 2 vezes a Libertadores, ganha 2 vezes o Mundial. E aí a coisa muda completamente, porque o São Paulo teve uma estratégia de internacionalização da marca. Exatamente. A diretoria do São Paulo viu a possibilidade de transformar o São Paulo num clube internacional, como um dia foi o Santos. O Santos era isso. O Santos não dava bola para Libertadores, ia excursionar, ganhar dólares e dólares. Porque o Santos revelou Pelé pro mundo, né? Que enfiaram no rabo lá em Santos, essa aqui é a grande verdade. Mas ele ganhava dólares, não queria saber de Libertadores, porque ele já era um clube internacional, reconhecido e conhecido e reconhecido mundialmente. Os outros clubes do Brasil não tinham essa projeção que o Santos tinha. Então o São Paulo teve essa consciência. Falou, vamos ganhar a Libertadores, porque a gente vai disputar com os grandes da Europa, a gente se projeta internacionalmente. Foi aí que você está falando que a Libertadores passou a ser visada pelos outros clubes. Sim. Por isso, com a possibilidade de se internacionalizar. Não, e foi a partir daí que os brasileiros começaram a ganhar mais vezes a Libertadores, né? Sim. Foi a partir daí dos anos 90. Porque aí virou obsessão. Aí ganhou o Corinthians, ganhou o Palmeiras, aí ganhou o Grêmio novamente. Na hora de excursionar, de jogar na Europa, Atlético Mineiro, quem que era chamado? Internacional de Porto Quem que era chamado? Boca Juniors, River Plate, Independiente. Por isso que o futebol argentino hoje tem ainda hoje tem uma grande... claro, por conta de Maradona e Messi também, né? Mas o futebol argentino também tem um nome porque se projetou lá fora. Bom, eu já entrei em lojas de material esportivo fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, da Nike, por exemplo. E a Nike patrocina o Corinthians. E não tem. Lá fora não tem a camiseta do Corinthians. Pelo menos nas lojas que eu fui não tem. Mas tem a do Boca Juniors. Porque o Corinthians, nessa época que nós estamos falando Boca Juniors. Nessa época que nós estamos falando desse futebol aí da década de 60, 70, era chamado de... Como é que se chamava o Corinthians naquela época? Time caseiro. Porque o Palmeiras excursionava, São Paulo também não. Mas o Santos vivia mais fora do que no Brasil. E o Palmeiras também tinha. O Palmeiras participava daquele troféu Ramon de Carranza, na Espanha, Teresa Herrera. Os troféus lá na Espanha, né? Umas competições assim curtas, lá, né? O Palmeiras participava. O Corinthians e o São Paulo nem tanto. E o Corinthians era chamado de time caseiro, porque o São Paulo ainda conseguia alguma coisa. O Corinthians não conseguia nada fora. Era chamado de time caseiro. Time caseiro, só ganha o Campeonato Paulista, só ganha o Campeonato Paulista. Não, mas ainda essa realidade. Também fora do Brasil, fui a lojas da Adidas. E na loja da Adidas você acha o uniforme do River Plate da Argentina e não acha, por exemplo, do Palmeiras. Ou o do Flamengo, que também veste Adidas. Ou... Eu não vou me lembrar agora. Realmente, hoje eu tô meio zureta, viu? De outros times brasileiros que vistam Adidas. Mas você não vê lá fora, né? Porque, de fato, os times latinos têm maior penetração fora daqui do que os hermanos têm mais penetração do que os times brasileiros. Tomara que essa realidade mude, aí o Grêmio pode ser... Acho que não... Pode ser não, né? O Grêmio não vai ser campeão do mundo esse ano, mas pode ser campeão novamente da Libertadores, e aí o Grêmio seria tricampeão da Libertadores. Tem tudo para ser, porque vai pegar Lanús, né? Que é a zebra. Lanús é a zebra da competição. Tem tudo para ser campeão o Grêmio. E eu achava que o Grêmio não passaria do Barcelona de Guayaquil, que foi uma surpresa para mim. Eu achei que esse Barcelona era uma galinha morta. E não é não, um time muito bem armado, muito bem arrumado, que dentro de casa não é brilhante, mas fora de casa perigosíssimo, né? Só que o Grêmio fez 3-0 lá, matou os caras. Mas né? Você tem que analisar o seguinte, a Libertadores vem com as suas surpresas, hein? Já ganhou, o Once Caldas já ganhou a Libertadores. Sim. Né? Não, mas eu tô dizendo... O Atlético Nacional da Colômbia, que ganhou ano passado, ninguém conhecia. Não, mas eu tô dizendo... Não, claro, o futebol é imprevisível, graças a Deus. Por isso que o futebol é futebol. Por isso que nós estamos falando dessa coisa aqui. Esse Lanús, aí você fala de time da Argentina, tem Boca, tem River, tem Independiente, tem Racing, tem Newell's, né? Que foi vice-campeão pro São Paulo. Aliás, o Newell's foi campeão em cima do São Paulo, né? Numa Libertadores. O favorito é o Grêmio. E o Lanús pode surpreender. O Lanús é zebra. Lanús era uma galinha morta, né? E conseguiu surpreender. De repente, o futebol não é legal por causa disso? O Lanús não pode ser campeão da Libertadores? Pode. Mas o favorito é o Grêmio. Pode sim. Muito bem. Obrigado, Ivan, muito de Corinthians pela oportunidade hoje, de contar da minha história. Bacana. Contaria... Essa história que você contou da sua avó... Contaria fosse eu torcedor de qualquer outro time. Como eu sou corintiano, aproveitei a data para... Não. Essa história que você contou da sua avó, que abandonou o Palmeiras para ser corintiana,
porque os netos eram corintianos, é realmente uma história maravilhosa. Eu repito, principalmente nos dias de hoje em que a gente... Você sabe, coincidentemente, ontem eu estava assistindo um filme e que tinha lá um documentário, porque eu gosto muito de documentário, eu assisto documentário a rodo, qualquer documentário que eu vejo eu estou assistindo. Eu estava assistindo um documentário e tinha lá um casal de libaneses que residiu aqui no Brasil e eles estavam no Líbano agora, os caras estavam ouvindo ele e eles estavam falando de família. O libanês estava falando de família. Ele falou, olha, eu adoro o Brasil é maravilhoso, o Brasil é lindo, é espetacular, eu acho lindo o Brasil, mas é um país péssimo para se criar os filhos. Aqui no Líbano, aqui o filho respeita o pai respeita o filho. Lá, pai e filho não tem mais respeito nenhum, acabou, família acabou lá no Brasil. Está falando justamente isso. Então quando você vem aqui e fala dessa coisa da sua avó, da sua família, desse carinho, desse apego, né, dessa relação, isso é maravilhoso. Você quer ver outro exemplo bacana, talvez muito melhor do que o meu? É porque é uma criança e certamente é pura, e eu estou longe de ser, né? Não sou nem puro, nem casto, nem santo, né? Sou um pecador, sou um cara tem cada puta defeito. O Filipinho, filho do Felipe Massa, na despedida do Felipe Massa no Grande Prêmio do Brasil. Né? Ali você vê que foi uma coisa bonita, né? Foi uma inédita na Fórmula 1, né? O filho falando com o pai pelo rádio. Foi uma coisa assim, me pareceu uma coisa meio marketing, meio mercadológica e tal e coisa, mas não deixa de revelar ali uma coisa, aquela relação de pai e filho, né? Muito forte ali, né? Tinha, apesar de alguma coisa que alguém programou aquilo, falou, pensou nisso e executou e tal coisa, mas você percebia ali que tinha uma relação forte de pai e filho, né? Sem dúvida. Bacana. Sempre é bom valorizar isso, ressaltar essas relações bonitas. Caio Bortolã, parabéns a você e a todos os corintianos. Muito obrigado, Ivan. É nóis, é Corinthians. Um grande abraço. Não, porque esse momento, eu gostaria eu de estar festejando aqui o título do Santos, fazer o quê? É o Corinthians, né? Fazer o quê? Mas parabéns mesmo. Obrigado. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.